Doutor Renato, fala pela parte apelada por iguais 15 minutos, doutor Renato. Muito obrigado. Eu serei breve em minhas considerações. Muito bom dia a todos novamente. Nesse caso, a gente está tratando de uma situação que tem algumas peculiaridades, então eu achei interessante a gente jogar uma luz aqui sobre alguns pontos. Essa questão do assistente terapêutico realmente vem sendo muito debatida no tribunal. A causa em si do autismo tem se tornado muito popular, né, assim, muito numerosa, né? E é até uma causa que fugiu um pouco do perfil do nosso escritório. A gente tem tido menos procura por essas causas e outros escritórios têm tido mais procuras. Mas quando a gente se depara com uma situação em que merece uma atenção especial, a gente vem a essa tribuna pedir por essa luz de Vossas Excelências. No caso em questão aqui, a gente tem uma causa onde uma criança foi diagnosticada com autismo severo. Autismo severo não é uma criança que simplesmente não consegue se socializar. Autismo severo não é uma criança que simplesmente tem dificuldade de aprender. Autismo severo é uma situação muito pior do que isso. É uma criança que, por exemplo, sobe numa mesa e pula de cabeça no chão. Uma criança que, no meio de uma sala de aula, grita, no meio da aula, com 60 crianças na turma. Nós tivemos uma ação para que houvesse o assistente terapêutico no Marista, e a discussão foi muito grande com relação a isso. E essa criança, ela grita no meio da aula, vai para debaixo da cadeira dela e tira a roupa, na frente de 60 crianças. E ela não faz isso porque ela quer. Ela faz isso morrendo de vergonha. Ela faz isso por impulso que ela não consegue controlar. Essa criança aqui, ela sofre de um problema chamado apraxia da fala. Eu acho que muita gente já deve ter visto aqui, Vossa Excelência já devem ter visto várias vezes, porque essas causas realmente são muito numerosas. Mas deixa eu lhe explicar o que é a apraxia da fala. A apraxia da fala é você pensar numa frase, seu cérebro comanda para que você fale e você não consegue falar. A sua boca trava e você não consegue se expressar. Imagine a agonia que é você tentar falar e a boca não se mexer, né? Então, imagine isso na cabeça de uma criança. Essa criança, ela é de João Câmara. Ela busca por atendimento já há muito tempo. E a Unimed, nesse caso, vem negando tratamento para ela já há muitos anos. E quando conseguiu, na época, né, na época do começo da pandemia, era muito cômodo para a Unimed prover o tratamento domiciliar ou o tratamento escolar. Por quê? Porque elas não tinham contratos de credenciamento que envolviam grandes estruturas de atendimento. A Clínica Viviane Lopes hoje, ela tem acho que 8 unidades, atende mais de 900 crianças. Então é muito tranquilo para a Unimed chegar para essa clínica e dizer assim, olha só, Viviane, vamos renovar o nosso contrato. E é isso que está acontecendo, tá? Ela faz isso. Nós temos 300 crianças com você, Viviane. Vamos fazer o seguinte, aí vamos fechar para 600? Vamos fazer 800? E os valores não aumentam. Então a Unimed termina baixando os valores dos honorários porque aumenta o volume para as clínicas por valores fixos, de contratos fixos. Então quando a Unimed fala, nós temos uma tabela e essa tabela tem que ser obedecida. Então não tem tabela. Ela tem contratos que ela fecha com essas clínicas e ela fecha valores com essas clínicas. Então, quando a gente fala de assistente terapêutico no ambiente domiciliar e no ambiente escolar, é porque o tratamento para autismo sempre teve essa tríade escola, né, clínica e casa. Isso é tão verdade que a própria Unimed, na própria apelação, ela junta figuras, isso aqui é da contestação, da peça da Unimed, ela junta figuras mostrando essa tríade, mostrando que a criança precisa ter esses atendimentos. E no começo dessas ações, a gente começou com essas ações em 2014, era muito comum, aliás, era a única forma, era o reembolso. A gente teve um caso de autismo severo, em que a Unimed já fazia o reembolso. E aí ela viu que o número de crianças estava aumentando. Sim, existe esse fato a ser considerado. Em 2014, era uma criança para 150. Em 2018, era uma criança para 80. Em 2022, deve ser uma para 60.
Ou seja, o número de crianças diagnosticadas com autismo aumentou demais. Agora, o que está acontecendo é uma concentração de crianças de uma maneira muito desleixada. A própria advogada com a máxima vênia falou que o AT basta ter ensino médio. Quando todas as clínicas que não são credenciadas da Unimed têm assistentes terapêuticos formados em psicologia. A clínica Focus, da psicóloga Kátia Nogueira, tem 11 assistentes terapêuticos. Os 11 são formados em psicologia e com especialização em análise comportamental. Então, quando a gente fala, queremos que seja na Focus, ainda que seja por um valor de tabela, digamos assim, e a parte complementa esse valor, é porque a gente sabe que o assistente terapêutico não vai ser um mero assistente formado com ensino médio, né? Uma pessoa que tem pouca instrução. Na peça também de apelação, ela fala que a metodologia ela é uma coisa muito fácil, muito simples, e que os pais podem aprender. Um pai pode fazer um aprendizado de como tratar uma criança que passa 3 horas chorando no chão, sem nenhuma reação, ela fica 3 horas chorando. Como é que você lida com uma criança dessa? O pai vai aprender como lidar com uma criança que se automutila? Né? Assim, é fácil? Lógico que não é. Lógico que não é. Então, assim, essas situações, inclusive a clínica de doutora Kátia Nogueira, ela está criando espaços simulados dentro da clínica. Estamos chegando agora num cinema. Aí tem uma situação de cinema para que o assistente terapêutico veja como é que a criança vai se comportar num cinema para poder lidar com aquela criança. Estamos numa sala de aula. Agora vamos ver aqui como é que a criança vai lidar numa sala de aula. Imagina a estrutura que uma clínica tem que ter para isso. Quando a gente fala de assistente terapêutico na escola, doutora Marta Daniele, na sessão passada, acho que na segunda Câmara, Vossa Excelência fez referência que o assistente terapêutico na escola seria uma questão pedagógica, né? Não é isso. O assistente pedagógico, a máxima vênia, o assistente pedagógico, ele é o assistente de sala. Ele é aquela pessoa que faz o auxílio do professor para a turma. Aí sim é uma questão pedagógica. Ele vai verificar a capacidade de absorção de ensino daquela criança. Mas quando a gente está lidando com uma criança que tem um problema cognitivo, nós estamos lidando com um assistente terapêutico que precisa ter formação em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim, precisa ter formações que atendam a essa criança. Então, essa fonoaudiologia para a praxia da fala, não é qualquer fonoaudiólogo que pode fazer. Então, quando o plano de saúde oferece uma situação dessa, sempre, não é às vezes não, sempre a criança fica abaixo do que precisa. E nesse caso aqui, por ser uma criança de João Câmara, ela precisou fazer o atendimento lá em João Câmara, não tinha rede credenciada lá em João Câmara, pede o reembolso e a Unimed vem dizer que ela tem que buscar pela rede credenciada em Natal. Então, isso também não tem o menor cabimento. Então, por essas razões, Excelência, a gente pede que Vossas Excelências enxerguem esse processo com um pouco de diferencial, porque a gente está lidando aqui com uma criança que tem sérias necessidades e ela ficando sem atendimento, ela ficando desguarnecida nessas situações, ela vai sofrer bastante. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, doutor Renato Dumareschi. Doutor Diego, como vota, Vossa Excelência? Sei que o voto já está disponibilizado, mas Vossa Excelência pode resumir o seu voto, até mesmo porque essa matéria também já é reiteradamente discutida aqui na nossa Câmara. Doutor Diego. Certamente, senhor presidente. A Unimed insurge contra a sentença proferida pela 13ª Vara Civil, onde foi concedido tratamento especializado nas seguintes práticas: fonoaudiologia, método ABA, terapia ocupacional e psicologia no método Denver. O recurso é encaminhado para dar provimento à Unimed apenas quanto à exclusão da prestação desses tratamentos por assistente terapêutico no ambiente domiciliar escolar, na linha dos precedentes da terceira Câmara. Também se insurge a Unimed contra o valor da indenização por dano moral que foi fixado, no valor de R$5.000. Mas presumo, considerando também os precedentes da terceira Câmara, que esse valor está condizente com o caso concreto. Por isso, encaminho o voto pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir os assistentes terapêuticos no ambiente domiciliar escolar, mantendo os demais tratamentos e também a indenização por dano moral. Fernando, vejo aqui que não há divergência.
Realmente esse tema, a cada dia que ele é tratado na nossa corte, ele instiga mais não só o debate, mas também o aprofundamento de discussões peculiares. Eu penso que o assunto realmente envolve um problema de saúde que até chega, eu já disse, eu usei essa expressão, a comover o próprio julgador, não é? Mas que é preciso que se avance nessas questões a partir mesmo da identificação do que efetivamente vem a ser, a identificação e qualificação do que vem a ser esse assistente terapeuta. E essa possibilidade dos custos desse tratamento ser assumido por um plano de saúde que não tem previsão contratual específica sobre esse tema. Então, ainda que a jurisprudência tenha caminhado no sentido daquela velha discussão da amplitude da relação da ANS, mas é preciso sempre se ter em consideração a questão não só do que é efetivamente contratado e essa relação custo-benefício, para que também não se possa onerar demasiadamente uma das partes. Para além também dessa discussão a respeito dessa qualificação do assistente terapêutico e sua atuação dentro do ambiente escolar. É sempre um assunto instigante. Eu estou dizendo isso porque estou acompanhando o relator e tenho votado nesse sentido, mas de qualquer sorte é preciso, eu insisto, que continuemos discutindo essa questão. Proclamo então a unanimidade, provido parcialmente o relator. Muito obrigado a todos. Muito bom dia. Nós que agradecemos, doutor.